A paz seja com todos. Muito bom estarmos novamente juntos, participando de mais uma linda palavra de Deus, compartilhando da fé, para que todos nós cresçamos juntos no entendimento de Cristo. Hoje a palavra que eu quero repartir com vocês está no livro de Lucas, capítulo 15, sobre a parábola do filho pródigo, no capítulo 15, 17, uma palavra do filho dizendo da seguinte forma: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Se a nossa mente não for renovada, as nossas motivações continuam sendo as mesmas. Buscamos a Deus não pela falta de Deus. A nossa motivação são nossas necessidades básicas. E é por elas e são elas que nos forçam a buscar a Deus na maioria das vezes. Quando Deus, na verdade, não deseja que isso seja assim. Ele deseja que nós o buscamos pela necessidade que nós sentimos dele e não pelas necessidades de coisas. A palavra de Deus já nos revela que a Cristo pertence todas as coisas. É por Ele, para a glória dEle, todas as coisas. Então, quando nós não entendemos a motivação, nós buscamos a Deus somente pelo pão, somente pela água, somente pela roupa. E foi essa luta o tempo todo que Jesus teve com os seus discípulos, ensinando, principalmente no capítulo 6 de Mateus, dizendo para não estar preocupado com o que vestir, com o que comer, porque Deus conhece essas necessidades, mas que o importante de tudo, ele disse lá no capítulo 6, versículo 32, 33, que a maior necessidade seria a nossa busca pelo reino de Deus, e as demais coisas seriam acrescentadas. Pelo alimento as pessoas brigam, matam, migram para outras nações em busca de lugares mais prósperos. Isso aconteceu com Noemi e sua família. Deixaram Belém, a terra do pão, e migraram para Moabe. Essa família, que nós conhecemos pelos relatos do livro de Ruth, que quando faltou pão em Belém, a terra do pão, eles migraram para Moabe em busca de pão, em uma terra onde não tinha o pão, onde não tinha Deus. Lá, na verdade, tinha o pão natural, mas não tinha o pão espiritual, que era a presença de Deus. E na verdade, onde tem o pão material, físico, mas não tem o pão espiritual, as famílias são destruídas. E foi exatamente isso que aconteceu com a família de Noemi. O marido dela morreu, depois morreu os 2 filhos, ficando ela só com 2 noras. Se você ler o texto do livro de Ruth, você vai encontrar esse relato lindo, triste, mas lindo, porque conta a nossa história. Que realmente, quando nós não entendemos e não valorizamos o pão espiritual, o pão físico só é impossível de nos sustentar. E na verdade, o que vemos hoje, nessa sociedade que nós estamos vivendo, é que as pessoas se preocupam, ou sempre se preocuparam, com o pão físico e não com o pão espiritual, com a vida do Espírito. Porque quando nós compreendemos estas coisas, nós sabemos que o homem não é só corpo, que nós somos espírito, que nós somos corpo, alma, e que cada um de nós, na sua essência, tem a sua necessidade. Eu preciso de pão natural para me manter de pé fisicamente, mas eu preciso do pão espiritual, que é Cristo, para que eu me mantenha de pé espiritualmente. Quando Cristo, no capítulo 6 do Evangelho de João, multiplicou os pães para a multidão ali, e todos eles já há 3 dias que estavam ali ouvindo a palavra e sem alimento, Jesus pediu para os discípulos: dai a eles de comer. E na verdade eles se assustaram com esta
com esta fala de Cristo, porque eles não tinham condições de alimentar aquela multidão. Mas alguém se levantou dos seus discípulos e disse: Senhor, como será feito isso? Nem 200 dinheiros seria o suficiente para alimentar tanta gente. Mas aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traz aqui. E foi dado na mão de Jesus, ele deu graça e pediu aos discípulos que entregassem aquela multidão, e a multidão foi alimentada por aquele pão. Mas dias depois, ou já nos próximos dias, a multidão aumentou atrás de Jesus, porque eles estavam buscando somente este pão, o pão que Jesus multiplicava, e eles se assentavam e comiam. Eles não tinham entendimento de que Jesus era o pão da vida. E foi isso que ele, no mesmo capítulo 6, ele oferece mais adiante, ali no versículo 50 em diante, ele diz assim: olha, vocês estão me seguindo pelo pão que eu multipliquei, mas aqui está o pão da vida, e quem de mim não se alimenta não tem vida eterna. É necessário que vocês comam a minha vida, o meu corpo verdadeiramente é comida, e o meu sangue é bebida. Se vocês não se alimentar de mim, esse pão que vocês estão comendo, vocês vão morrer e não vão viver eternamente. E eles não entenderam isso. E eles não compreenderam essa mensagem, acharam difícil demais e se afastaram de Jesus, porque uma coisa só estava na mente deles, que era necessário somente o pão diário, o pão na mesa, para que fosse o sustento deles diariamente, mas não entendiam que o melhor era o pão da vida. E isso também, Satanás fez a mesma tentativa, tentando Jesus lá no monte, quando ele estava ali há 40 dias em jejum e oração. Foi a primeira oferta. Satanás sempre vai oferecer o pão natural em troca do pão espiritual. Se nós não entendermos, a gente faz troca diariamente. A gente corre para buscar o pão natural e não tem tempo para buscar o pão espiritual. A gente não para. Quando a gente percebe, a gente está distante de Deus, distante da fé, aquela fé minguada, aquela fé sem ação, aquela fé sem atitude, porque estamos tão fraquinhos espiritualmente que nós não temos nenhuma atitude de luta, de guerra. E a nossa guerra muitas vezes é tão apagada que nem conseguimos expulsar o desânimo que está sobre a nossa vida, porque espiritualmente estamos baixos demais. Então esse entendimento muda tudo, esse entendimento muda. Então quando Satanás foi tentar Jesus lá, ele ofereceu exatamente isso. Se você é o Filho de Deus, faça com que estas pedras sejam transformadas em pães. É o que ele sabe fazer. Mas Jesus tinha outra coisa em mente. Jesus veio nos ensinar algo novo nesse texto, dizendo assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás ouviu isso e disse: esse não é igual aos outros. Jesus começou a vencer Satanás exatamente nesse ponto. E nós começamos a vencer Satanás quando nós entendemos isso também. Porque ele vai sempre nos oferecer coisas em troca da nossa fé. Ele ofereceu reino, ele ofereceu status, ele ofereceu posição social. Quando ele não acha de um jeito, ele tenta do outro, mas tudo está ligado ao ser humano carne. Mas nós temos que entender que dentro de nós tem um espírito que geme, dentro de nós tem uma alma que quer Deus. Ela necessita da presença, necessita da glória do Pai para se sentir viva. Muitos de nós, meus queridos, estamos morrendo, estamos secos por dentro, estamos sem visão, sem entendimento, mas o Cristo vivo está nos alertando neste momento que nele existe vida, que nele existe abundância. E no texto que nós lemos aqui nesta noite, em Lucas 15, nós vemos o filho que pediu a herança e foi embora, gastou tudo que tinha, estava passando fome, necessidade, e quando ele agora está realmente em um deserto perdido, sem nada que possa lhe trazer um refrigério,
ele se lembra do pai. Ele, lá no chiqueiro, onde ele está agora vivendo com os porcos, ele se lembra do pai. E ao se lembrar do pai, olha o que ele diz aqui no versículo 17. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Então o que foi que o fez lembrar do pai? A necessidade da comida, a necessidade do pão. Ele se lembrou que até os funcionários na casa do pai tinham abundância de comida. Comiam, a mesa era farta, tinha de tudo. Mas glória a Deus que a necessidade do pão levou ele a lembrar do pai como uma pessoa, como alguém especial. E então veio um arrependimento no coração dele. Aqui no versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A falta de pão levou ele a enxergar a sua própria necessidade. Que a necessidade que ele tinha não era só do pão físico, mas ele tinha necessidade de perdão. Ele tinha necessidade de abraço. Ele tinha necessidade de aconchego. Ele tinha necessidade de cuidado. Muitas vezes, queridos, nós estamos abundantemente cheios do pão material, mas o nosso coração está vazio. O nosso coração está sedento. E nada do que a gente consegue olhar, pegar, supre essa necessidade. O que vai suprir essa necessidade, meu amado, é você se aproximar de Deus, é você se voltar para o Pai. Você pode até achar que está vivendo bem, tendo um bom salário, tendo a mesa farta, tudo bem com você, carro na garagem, tendo dinheiro em mãos, mas dentro de você há uma tristeza, dentro de você há uma angústia, dentro de você há um clamor, que somente Ele pode preencher este vazio. Por isso, meu conselho para você nesta noite, se você está longe, se você está afastado deste Pai maravilhoso, volte-te para Ele. Mesmo que você não tenha sentido fome física, mas a tua fome espiritual está batendo a porta, volte para o nosso Deus, que é grande em misericórdia, longânimo, grande e amoroso. Está sempre pronto para abraçar o filho que volta. Volta para casa, meu amado. Volta a servir a Cristo, se arrepende do teu pecado, se arrepende da distância que você tem vivido, faça como esse filho pródigo, volte correndo, e pode ter certeza, Ele não vai virar o rosto para você, porque Ele está te esperando, Ele quer que você volte. Por isso eu quero orar com você neste momento, que o Espírito de Deus possa trazer toda a revelação necessária para o teu coração, e você se sinta abraçado pelo Espírito Santo que está aí com você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos por todos neste momento, Espírito Santo, por aqueles que estão vivendo distante, talvez padecendo uma necessidade grandiosa espiritual, uma sede tremenda, uma fome tremenda de Deus, mas não está encontrando o caminho de volta, não sabe como voltar. Muitas vezes tem vergonha, porque perdeu tudo. Mas eu quero dizer para você nesta oração, que o Espírito do Pai possa te abraçar, possa te indicar o caminho de volta, o caminho é Cristo. Peça perdão a Ele. Diga no teu coração que você está arrependido e que você quer novamente a comunhão com Ele. E o Espírito de Deus, que quer você intimamente ligado a Ele, vai te levar pelo caminho do entendimento, renovar a tua mente, te dar um entendimento claro e suprir toda a sua necessidade no amor de Cristo. Deus te abençoe, te dê saúde, te dê a paz, te enche de amor e de fé para você voltar à presença desse Deus tão grande. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus.